interna. Então, eu penso, né, que para ganhar os jovens, a igreja precisa se atentar a isso. Ela precisa permitir que ele esteja ali, permitir que ele seja ele mesmo, permitir que ele fale os pecados dele, que ele peque. Olha que absurdo. Né? Que palavra dura, né? Permitir que ele peque, né? Permitir que ele peque, mas você tem que permitir e trazê-lo, né, para essa decisão de mudar. Fala, galera, começando aqui mais um podcast Porta Estreita, mais uma entrevista, né? Eu já até começo com essa fala, né? Quem não gosta de porta estreita já pode pular o vídeo. Vai para outro vídeo. Hoje com a nossa convidada, a nossa pastora Daniela, né? Essa pastora aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pastora, se apresente, como que a senhora chegou no Evangelho, quantos anos de convertida, como é que foi isso? Começa um pouquinho só da sua história para a gente conhecer. Maravilha, boa noite. Bom, eu comecei no Evangelho com 5 anos. 5 anos. De idade, eu decidi ir para a igreja. Eita glória. E fui, coloquei uma roupa do meu padrinho, que era católico, um shortinho, uma blusinha, e cheguei lá, todo mundo me olhou, e minha mãe olhou, e aí eu cheguei em casa e tomei uma surra. Tomei uma surra e ela falou, porque não podia, né, naquele contexto, eu era uma criança, mas eu não podia ir de short. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei assim, beleza, eu vou crescer e eu vou escolher a igreja que eu vou frequentar. E aí o tempo passou, com 8 anos eu conheci a Quadrangular. E nós mudamos de casa, e aí eu fui pra Quadrangular e permaneci lá. Glória então, a Deus. Esse foi o começo. Quantos anos já? Há 35 anos. 35 anos, hein? Olha aí, é uma caminhada, hein? Uma caminhada bonita, hein? 35 anos, né? Não é qualquer caminhada. Não. Beleza, glória a Deus. É muito bom começar mais um podcast aqui com a pastora Daniela, nossa convidada especial. Obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco nesta grande noite, né? Eu falo grande noite porque nós estamos gravando à noite. Alguns vão assistir durante o dia, outros durante a tarde. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe o teu ministério. Em nome de Jesus. E nós escolhemos a pastora Daniela, para quem está nos assistindo, por conta do trabalho que ela faz, que eu acho excepcional. Não é para qualquer um. É para quem tem o chamado de Deus. É para quem escuta a voz de Deus. Porque não é fácil. A senhora trabalha essencialmente, não unicamente, com crianças, jovens e adolescentes. É isso mesmo? Isso. O meu alvo, né? O meu alvo hoje, o alvo de Deus para aquela igreja, para esse bairro, para o contexto que eu vivo, são as crianças, os juniores e os adolescentes e os jovens. Sim, é o alvo de Deus. Aproveite e já deixa aí o endereço da igreja da senhora, por gentileza, se alguém quiser fazer a visita, fala os dias de culto, horário e tudo mais. Maravilha. É aqui no Caraguava, como eu ouvi um podcast deles, né? A gente não sabe, a gente está em Peruíbe, em Itariri. Nós estamos, né? Me falaram que é a última rua de Peruíbe, onde está a igreja. Então é na Presidente Prudente 2689. Os cultos no domingo às 19 horas e na terça-feira às 19h30. Nós temos outras programações, mas quando a pessoa vai, a criança vai até lá, então nós passamos as demais programações e inserimos a criança dentro desse contexto. Eu posso falar uma coisa aqui bem rapidinho? Deus foi tão bom. Bom, a pastora vai entender o que eu estou falando. Deus foi tão bom com a igreja onde vocês estão instalados, que aquela rua era ruim demais de andar. Aquela rua onde vocês estão lotados lá, era ruim demais de andar, era difícil demais. Eu acho que foi na semana da inauguração da igreja de vocês, a rua foi calçada, não foi isso? Foi um tempo depois, né? Na verdade, eu vim para Peruíbe não para ter uma igreja, não para ser pastora, eu vim para morar. Certo. Não tinha essa ideia, né? Essa visão aí, vamos lá, vamos abrir uma igreja, vamos ser pastor. Não, nada a ver. Não tinha esse pensamento. E aí procurei uma igreja quadrangular, né? Que é a minha raiz. E foi em uma, foi em duas. E na segunda igreja eu falei, nossa, aqui que eu vou ficar, tá tudo certo. Fui em São Paulo, avisei o meu líder, né? Falei, olha,
me encontrei, né? Tem uma quadrangular lá, vou frequentar, então eu preciso só da transferência, tudo. E ele falou assim, não. Eu falei, não, como assim? Não? O que é isso, né? O que aconteceu? Ele falou, não, Deus tem um chamado e eu preciso esperar. E eu preciso ouvir Deus falar para ver o que nós vamos fazer. Eu falei, então tá bom. Vamos esperar, né? Certo. Eu falei, só que você entende, se esperar, eu preciso frequentar uma igreja e as pessoas não vão me entender. Quando eu estiver lá e me omitir de muitas coisas e ficar quieta, as pessoas vão me entender mal. Não se preocupa. No tempo de Deus, Ele vai resolver essa questão. E aí eu vim e fiquei indo nas igrejas e conversei com o pastor Gilson, né, que é da quadrangular do Parque Dávila. Falei, olha, eu não posso, né? Meu pastor não me liberou, meu líder, e nós precisamos esperar. E o mais difícil na vida, né, é essa questão do esperar, de saber realmente qual que é a vontade de Deus, de se submeter a uma liderança. Como a minha liderança, ela eu posso dizer, né, ela é boa. Já tive líderes ruins, mas hoje eu tenho um líder que realmente é um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Então, para mim não foi tão difícil fazer isso, né? Estou 35 anos na igreja, então eu já passei por bons pastores e por pastores ruins. E então esperar para mim foi muito de boa. E aí eu voltei para São Paulo e ainda procurei lugares para alugar, sabe, aqui por perto. Certo. Eu falei, não, tô fora, muito fora da minha realidade. Falei, acho que Deus eu vou esperar, mas parece que, né, não é tudo isso. E aí eu conversei até com o meu irmão, que era pastor da igreja aqui na rua, né? Na rua aqui eu tenho igreja, e ele... Falei, meu irmão Paulo, pastor Paulo, por que você não aluga a sua igreja para mim, já que vocês fecharam, não tem ninguém lá, só tá, né, o local mesmo, aluga para mim, meu. Aí ele falou, eu vou conversar com a minha esposa. Aí ele conversou com a esposa falou não. Eu falei, beleza. Então, onde não há acordo, não há benção. Né? Amós 3:3, né? Então, amor não tem como, tem que ser os dois. Quando se trata de relacionamento, casamento, né? Você tem que entender. Se a esposa falar não, então o não é para os dois, né? Sim. Meu irmão, fica na paz. Você falou não, sua esposa falou... Você falou sim, sua esposa falou não, então o não foi dito. Encerramos o assunto. Mas aí, Deus é tão perfeito, né? Porque... Lembra, não é no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele, ele que faz, e ponto. E aí meu cunhado Moacir veio para Peruíbe e ele falou, olha, Deus falou no meu coração que é para construir a igreja. Eu falei, construir o quê, Moacir? Tá doido? Você sabe o que é construir uma igreja, sabe são os valores, né? Não é tão simples assim. Eu falei, não, mas Deus falou. A senhora ora e eu vou conversar com a minha esposa tem que concordar e aí nós vamos fazer. Eu falei, tá bom, vamos ver. Eu falei, vamos ver se é de Deus mesmo? Porque as coisas de Deus, elas não são explicáveis, né? Sim. Então vamos lá. Eu falei, vou falar com algumas pessoas que não são cristãs e eu vou pedir dinheiro para elas. Não pouco dinheiro, mas eu vou pedir o suficiente para construir. Quem sabe? Se Deus está nesse negócio e for dele mesmo, essas pessoas vão dar esse dinheiro. E ele conversou com a esposa disse sim, e eu fui em São Paulo conversar, falei com o meu pastor, né, com o meu líder, e expliquei para ele, olha, não contei todo o contexto, né, porque à medida da vida você vai aprendendo que você vai aos poucos, né, fazendo as coisas. Sim. E aí eu fui, falei para ele que eu iria em algumas pessoas, e de dinheiro, literalmente assim, e fui, e a primeira pessoa, eu expliquei, eu falei, é uma doideira, não é para ganhar dinheiro, talvez tenha mais perda do que ganho, né? Eu não sei o que Deus quer, nem sei quem Deus vai alcançar, mas eu preciso de tanto em dinheiro, você tem para me emprestar? Aí a pessoa falou assim, qual que é seu Pix? Olha. Aí, às vezes a gente pensa, sabe, que tem essa questão da prosperidade, aí, a visão, não se... tá tudo errado, sabe? A visão, se você tiver visão por reino, então Deus traz a bênção. Ele traz o favor, né? O dinheiro é um dos menores problemas. E a gente tem um caminho inverso, né? As pessoas estão indo para a igreja para enriquecer, elas não estão indo para a igreja com um propósito. Sim. E aí é isso que muda, né? E aí arrumei, um arrumou, outro arrumou,
Meu cunhado também arrumou, vendeu o carro dele, fez uma renúncia aqui, olha, vendeu o carro. Aí você vê Deus no negócio. Aí você vê Deus. Aí trouxe um pedreiro de São Paulo, e aí quando você olhava um homem com um ajudante colocando tijolo por tijolo, né, e você fala, meu, será que esse cara vai conseguir? Pois ele construiu a igreja. Né? Glória a Deus. Nós vemos assim, eu falei, só é simplesmente Sim. saber, né? Tanto antes na construção ali, a prefeitura foi lá, tentou interditar o local, né? Só que estava tudo certinho, a documentação, né? Foi chamado um advogado para falar, olha, não tem nada errado, né? Nós não estamos invadindo, nós não tem erro aqui, né? Mostramos os documentos, tem um proprietário aqui, ele liberou, né? Então a gente está debaixo das autoridades, Sim. debaixo da bênção de Deus, mas regular, sabe? Sim, claro. A nossa ideia não é fazer nada errado, porque a gente leva o nome de Cristo. E aí Deus construiu, né, para ele salvar vidas. Que a ideia de Deus é sempre essa, né? Quando ele te dá, quando ele faz, ele tem a ideia de salvar vidas. Sim, e sabe, e aí eu vou falar uma coisa que tudo que a gente faz para o reino, Deus recompensa, né? Eu preguei sobre ontem que as pessoas nos observam. As pessoas nos observam. A pastora Daniela não sabe, mas sempre quando eu vou no mercado, às vezes quando eu vou no mercado, eu passo pela vielinha ali à tarde. A igreja dela fica do lado de uma vielinha à tarde. Eu escuto a voz dela orando lá dentro. Às vezes a senhora está sozinha, porque eu só escuto a sua voz muitas vezes sozinha, com a porta fechada, orando. Colocando aquele lugar nas mãos de Deus. Eu não estou falando disso aí uma vez, não. Eu acho que a senhora deve orar ali umas 4, 5 vezes por semana, sozinha ou não. O Senhor pediu para orar todos os dias. Essa semana, por conta de ir para São Paulo, eu não consegui. Mas eu oro todos os dias, 7 horas da manhã, e às vezes em outros horários, que é o pedido de Deus, sabe? Tá para que a presença dele esteja ali. Glórias a Deus. Rapidinho aqui, a gente já começa a falar sobre o assunto da qual a senhora foi convidada a estar aqui. A senhora fez o ITQ, né? Isso. Mas não fez uma formação teológica, passou para... A senhora é professora aqui no estadual, né? Sou. Professora do quê? Professora de História. Mas eu não fiz só o ITQ, tá? Não sei, talvez eu fiz a convalidação, né, que fala. Uhum. Então eu fiz na Faculdade Federal de Londrina. Legal. E aí eu me formei lá com os padres, né? Foi muito diferente, eu não claro. esperava. Eu tive que ficar lá, fiquei 5 dias em isolamento. E aí a gente amadurece, a gente vê que se aprende, né? Uhum. A calar, porque, vamos pensar, né? Eu trabalhava, estudava à noite, então os padres, eles estudam integralmente. Uhum. E aí não tem como, né? Podemos dizer assim, hoje eu tenho mais conhecimento, mas na época eu era uma menina, então podemos dizer que eu ouvia mais do que falava, porque eu sabia que eles tinham mais domínio, eles eram mais ricos no conhecimento por ficar lá, eles estudam integral. Sim, há uma diferença muito grande, né? A gente, pela escola do Estado, pelas escolas particulares, você sabe a diferença de um aluno que estuda no Estado, escola particular, sim. Você sabe o nível social, faz toda a diferença, né? Então, eu fiquei 5 dias, porque eles fazem testes para você ser aprovado, e ali eles agrupam, né? As pessoas que estão ali, acho que talvez tinha 2 mulheres, né? Ali, mais os padres. Quantos anos, desculpa, a senhora tinha na época? Comecei com 17, eu ia aqui, era 2007. Eu acredito que eu tinha 20 e poucos anos, 23 Nova. No máximo. Nova, já atendendo o chamado de Deus. Sim. E aí sobre isso, pastora, hoje em dia, a gente estava conversando aqui fora do ar, sobre como que as coisas são. Eu lembro no tempo que eu era jovem, e eu via e observava bastante as pessoas que eram evangélicas, que tinha uma certa admiração, não que eu não tenha hoje. Eu acho que uma das coisas que eu tenho mais orgulho é de ter me tornado cristão. Mas o cristão conhecedor da palavra, né? Não o cristão não praticante, como se diz. Eu sou cristão porque eu não sou de qualquer outro lugar, eu sou crente. Sou cristão, não. Um cristão conhecedor da palavra, ciente da graça e das misericórdias de Deus, né? Mas existem muitos jovens, hoje em dia, e na época também, que eles iam para a igreja acompanhando os pais. Os pais falavam bem assim, olha, você é de tal igreja, você não pode jogar bola.
O jovem não jogava, você é dessa época, né? Não jogava bola, mas perguntava por quê, o pai não sabia. Aí a professora falava, você vai participar da aula de educação? Não, por quê? Porque eu sou crente e meu pai não deixa. Você vai participar de determinada coisa? Não. Não. Ou seja, se tornaram jovens cumpridores de regras, na verdade, simplesmente de regras, mas sem o conhecimento, sem o entendimento da piedade, do amor, em outras palavras, sem o relacionamento pessoal com Deus. Como que a senhora faz isso na igreja da senhora para não trazer para a igreja crianças, jovens e adolescentes dispostos simplesmente a cumprir um rito religioso, ou leis, regras religiosas, regras doutrinárias, mas ter um relacionamento pessoal com Deus? A gente olha para a Bíblia e vê Deus em muito tempo falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac. Só depois vai se tornar o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, quando Jacó começa a ter um relacionamento fiel, um relacionamento verdadeiro com Deus. Como que a senhora faz esse trabalho lá para fazer esses jovens ter a sua própria experiência, seu próprio relacionamento com Deus? Bom, antes só de falar do que eu faço, né? Só uma observação. Eu fui fazer ITQ não porque eu queria Deus. Eu fui fazer ITQ porque eu queria estudar. Eu queria fazer uma faculdade e eu não tinha recurso. Certo. Então, minha opção, né? Minha amiga falou assim, já que você não consegue entrar numa faculdade, porque eu tentei, quando eu terminei no terceiro ano, no ensino médio, com 17, eu tentei o cursinho da Poli, eu tentei o USP, e eu não entrava, e eu não ia parar, né? E aí minha amiga falou assim, então faz o ITQ, para você não parar de estudar. Então, a minha ideia, né, não era Deus, a minha ideia... Eu ensino as crianças, tem que ser sincero, sabe? Não dá para me chegar aqui e falar diferente. Uhum. Então, a minha ideia não era a igreja, não. Eu queria estudar. Estudar para ter uma formação, para ter uma vida diferente. Certo. Era o meu desejo, sabe? Podemos dizer que era o meu Deus. Eu idolatrava o estudo, né? Então, o estudo era mais importante do que qualquer outra coisa. Isso é bem importante dizer, porque Deus, com o tempo, ele se tornou o meu Deus. Mas até aquele momento ele não era o meu Deus. O meu Deus era os estudos. Como que eu faço pensando agora nos adolescentes, na criança, eu fui um tempo ali da Olavo Bilac, do pastor Davi, da Quadrangular, né? Hoje o meu superintendente é o pastor Marcos Roque. E eu fui líder ali dos adolescentes, mas eu também fui liderada. E uma coisa que eu ouvi ali do pastor Davi, que marcou a minha cabeça, sabe? Que ficou. E às vezes os jovens estavam dentro da igreja, mas estavam no mundo. Sim. Totalmente. Mais no mundo, eles iam ali na igreja, mas sei lá, com o pai, com a mãe, com o amigo, né? Eles não estavam ali. E a gente questionava isso. Nossa, mas eles vivem uma vida de pecado, o Senhor não fala nada, e o Senhor não faz nada, né? Essa era a conversa. E ele falou uma coisa que isso mudou a minha maneira de enxergar os jovens e me enxergar também. Ele falou assim, eu prefiro jovens perdidos aqui, onde Deus pode alcançar, do que no mundo, onde Deus não pode fazer nada. E aquilo foi um balde, sabe? E abriu o meu entendimento. Então, talvez você vá lá na minha igreja e você vai ver os perdidos lá, né? Você vai ver a menina que tem relação sexual com vários meninos. Você vai ter ali a menina que se envolve com vários meninos. O menino que às vezes é homossexual. Esse talvez vai ser o contexto que você vai entrar e você vai se chocar dentro da minha igreja, né? Só que com essa frase, né, que eu levei para minha vida, eu aprendi que ali ele pode ser transformado. Sim. Então eu vou bem devagar, sabe? Eu digo quase parando, mas à medida das oportunidades e dos momentos, eu vou gerando uma transformação mental, uma renovação da mente, né? Porque Romanos 12:12 fala que você tem que renovar a sua mente. Então, quando você fala em renovação mental, é uma mudança de pensamento. E a mudança, ela não é da noite para o dia.
Nós estamos vivendo na igreja do fast food, né? Então você entra e você tem que ser transformado, e você é obrigado a trocar suas vestes, e você é obrigado, né, a tirar o exterior, mas o interior ficar sepulcro caiado, sabe? Então, porque tem que ser uma mudança real, de dentro para fora. Entendeu? Não adianta eu colocar uma saia, colocar uma blusa longa, tirar o batom e estar ali, participar, porque você vê que tem gente que participa ativamente, de repente esfria. É uma mudança que não aconteceu interna. Então, eu penso, né, que para ganhar os jovens, a igreja precisa se atentar a isso. Ela precisa permitir que ele esteja ali, permitir que ele seja ele mesmo, permitir que ele fale os pecados dele, que ele peque. Olha que absurdo. Né? Que palavra dura, né? Permitir que ele peque, né? Permitir que ele peque, mas você tem que permitir e trazê-lo, né, para essa decisão de mudar. Precisa ser uma escolha dele, não pode ser minha, não pode ser do Irã, não pode ser do pastor Daniel, tem que ser dele. Eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Né? Eu fui adolescente e eu lembro que estava na igreja, ia lá no culto, era tremendo, o demônio caía, e na época da minha igreja, vixe, era Harry Potter ao vivo, literalmente, os demônios, as bruxas, a terceira maior bruxa do Brasil se converteu lá, então era top, para nós era, a gente olhava aquilo, e só que eu saía do culto e ia para Trampital, que era podemos dizer assim, um salão de baile, uma boate, e lá eu dançava, não tava nem aí, tava nem ligando, né? E aí, só que aí alguém via e me oferecia um cigarro. Meu pastor falou que não. Aí alguém vinha e me oferecia uma bebida. Meu pastor falou que não. Tem pastor? Como assim? O que você tá fazendo aqui, né? O que você tá fazendo aqui? Não é seu lugar, né? Mas eu estava lá. E eu não tenho vergonha de falar, porque eu sei que os jovens muitas vezes estão na igreja e fazem isso. Talvez a realidade daqui, que é interior, é um pouco diferente da de São Paulo. Mas você põe em São Paulo, né, o contexto dos jovens não é esse contexto aqui. Então, tudo que meu pastor falava, porque ele era uma referência para mim, pastor João Jorge, eu acatava. E aí não fazia, né? Ele falava que não. Né? Claro que a gente peitava eles, né? A gente ia lá. Eu lembro que a pastora Sônia uma vez me chamou e falou assim: esse batom vermelho tá muito forte. Você tem que tirar isso, meu. Eu falei: eu não vou tirar, não. Eu sou isso e a senhora vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. E eu lembro que eu fui para casa e o Espírito Santo falou comigo. Falou: filha, não, reduz, filha. Ela tá falando pro seu bem. Vai ser bom para você. Então, você tem que... O adolescente precisa ouvir a voz de Deus. Né? Porque a minha experiência não vai impactar ele. É a experiência dele que vai impactar ele mesmo. Ele tem que ouvir Deus falar, ele tem que ter a visão, ele tem que ter o sonho, ele tem que andar na rua e ver que Deus vai guardar ele. Sabe? Ele tem que viver a experiência e vir para nós e falar assim: você não sabe, pastora, eu vim na rua, e aí Deus falou assim para mim pela outra rua, e eu fui pela outra rua, porque ele queria me guardar. Não tem preço isso. Sim. Entendeu? Não tem que ser assim, tem que ser dele para nós. Ele tomando as suas próprias decisões, e não por imposição, seria assim. Não por imposição. Se você for olhar, né, essa frase é muito forte, tá até corte isso daí. Dá corte no vídeo. Dá corte assim. Tô falando de trecho de corte para postar, não para cortar. Porque é uma frase muito forte, porque se você leva isso há uns 30 anos atrás, que a senhora tem 35 anos, eu sou da época que minha raiz é raiz assembleana, depois me converti na quadrangular. Se você levar isso há 35 anos atrás, era um absurdo isso. Isso era absurdo, a senhora sabe o que eu tô falando. Eu sei. Então, era um negócio assim muito chocante, né? Se a senhora fala isso na época, há 30 anos atrás, era um choque para a realidade de hoje. Era um choque. Porque você falou: é o pastor. Não é o pastor. É a pessoa tem que... peraí, Espírito Santo. Tá falando comigo. Né? Então, se você leva isso atrás, eu sou da raiz, que eu cresci no Evangelho, mas me converti na quadrangular. Então, eu cresci, meu tio pastor, né? Toda minha família é assembleana. Então, cresci nessa raiz, vendo pessoas ser arrebatadas dentro do culto, expulsando o demônio, pessoas falando em línguas, curas e prodígios. Você vê, eu vi muito.
E mesmo assim eu não me converti, né? Eu não me converti. Eu nunca esqueço de um pastor que eu estava na igreja, eu estava com um boné vermelho. E eu estava bem na porta. Eu estava louco para sair já para ir para a zoeira. E ele falou assim: você de boné vermelho? Falou bem assim: você pode sair agora, mas você escreve o que eu estou te falando aqui. Você vai lembrar desse dia. Eu lembro. Deus vai te pegar, irmão. E eu dei as costas e fui embora. Mas nunca esqueci disso. Ele não pegar para fazer, mas sim, pegar. Deus ainda vai te pegar. Sim. E eu saí daquele culto. Fui ver minha vida. Claro, conhecendo todo o pilar do Evangelho. Eu conhecia o Evangelho, eu conhecia, né? Lia a Bíblia de vez em quando, mas por ler, né? E minha mãe, sempre evangélica, né? Então eu cresci nisso, né? Então hoje você vê, né? Hoje os jovens que vêm, e hoje é uma cultura totalmente diferente. Hoje se vamos absurdo, eu falei, quê? Né? Você vê certas atitudes que se fosse há 30 anos atrás, eu acho que até a igreja nem entrava na igreja. Eu acho. Nem entrava. Expulsava, né? Ia ser super julgado. Sim. Mas nesse sentido aí, eu queria te perguntar uma coisa. É claro que nenhum de nós é perfeito. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não haveria nenhuma necessidade do nosso Senhor Jesus Cristo morrer por nós na cruz. Se uma pessoa tivesse a capacidade de se salvar, Jesus não viria. Uma pessoa só, né? Mas, assim, como que faz o trabalho com esse mesmo jovem que ele está na igreja, da igreja ele sai e vai ter relacionamento com o namorado ou com a namorada, né? Ou sai e vai para balada, ou sai e fuma, bebe, ou faz as coisas que não deveria fazer, né? Pelo menos não aqueles que seguem verdadeiramente o evangelho. Mas como que faz com esses jovens? Porque eles estão ali na igreja e todos eles esperam: olha, vai ter um evento, a pastora vai me colocar para abrir um culto, vai me colocar para cantar, vai me dar oportunidade disso, vai me colocar para fazer determinada coisa. Em outras palavras, um ministério dentro da igreja, como que faz para sintetizar isso daí? Então, aí você tem o pastor, né? Uhum. Então, vamos pensar, né? O pastor, ele é aquele que, pelo menos, os meus pastores eram aquele que nos protegiam. Como assim? Tem coisas que, dependendo de quem você é, né, ele não vai te colocar para fazer. Sim. Então, a gente sabe que o louvor, ele é um campo de batalha. Sim. E você coloca a pessoa ali, né, na frente da mira da arma espiritual. Então, Satanás vai atirar e vai matar. E você, né, eu com a experiência que eu tenho, você consegue, sim, com jeito, com amor, né, conversar com aquela pessoa e falar, olha, vem cá, por que eu não vou deixar você louvar? Por que eu deixava antes e hoje eu não vou deixar? E aí você vai falar, olha, existe um mundo espiritual, né? E eu, como pastor, como autoridade, como alguém que Deus colocou para proteger você, então, por conta dessa situação, e ainda falo, né, no contexto de hoje, essa conversa não pode ser sozinha, você tem que chamar a criança, adolescente, jovem. Eu falo da criança porque tem meninas com 9 anos tendo vida sexualmente aí, liberadíssimo, entendeu? Então, tô falando de uma criança. Para mim, 9 anos é criança, mas tem essa realidade aí. Mas é criança, né? É criança, pra né? mim é criança. Então, você vai chamar uma testemunha ali, a pessoa não precisa falar nada, mas com todo amor, você vai falar o porquê. Porque também eu acredito que você tem que explicar. Sim. E você tem que ser aquele que protege. Então, eu não vou te deixar hoje, né, eu sabendo, deixando bem claro, porque às vezes a pessoa está ali e ela não sei o que está acontecendo na vida. Sim. Mas se eu sei, então eu vou chamar, eu não vou te deixar por conta disso. E isso é para sua proteção. E eu estou falando porque eu vivi isso. Os meus líderes sabiam da minha vida bagunçada, que eu entrava na igreja e estava na bagunça. E eles só olhavam, sentavam, e eles eram presentes, né? Presentes de tal modo que eles eram a minha referência. Então, eu não ia sair da igreja, não porque eu fui para bagunça, eu vou sair da igreja jamais. A igreja é o lugar onde eu me sinto segura.
E é aqui que eu vou voltar de novo. Certo. Entendeu? Eu não tenho Deus, não é meu Deus, eu nunca nem conheço ele. Eu não tinha Deus, eu não conhecia. Eu estava ali porque eu gostava da liderança. Mas a igreja era um porto seguro, né? Era um porto seguro. Então, da mesma forma que quando você vive, né, Deus permite para você também levar isso para o seu ministério. Então, o pastor, o líder, ele é aquele que protege. E a gente, claro, tem dia que os meus falam que sou brava, e sou. E tem dia que eu tô brava mesmo. E falo mesmo com eles de maneira mais enérgica, porque há necessidade, mas o amor sempre tem que estar ali. Para eles entenderem que aquele lugar é um lugar de Deus para eles. Amém. E nós somos, né, a dificuldade maior que eu vejo é que os pastores, né, em volta daqui, pelo menos, as lideranças, elas decepcionam bastante. E aí você precisa... Eu não estou falando porque alguém me contou, né? Eu estou há pouco tempo aqui, mas eu já vivi experiências muito, podemos dizer, que não são legais. E já vi algumas crianças ver experiências que não são legais, né? Então, a gente está com uma situação bem grave aí de uma menina que foi abusada por um pastor daqui, o pastor está preso e nós estamos cuidando dessa situação. Então, assim, eu estou lidando com situações difíceis, e às vezes... podemos dizer assim, sou permissiva. Ai, a menina está lá pelada na sua igreja, a senhora deixa. Pode entrar pelada. Não tem problema nenhum. Eu sei o contexto. Eu sei que às vezes você está olhando só fora. Você não está olhando o que aconteceu com aquela menina. Sim. De repente ela não queria estar naquela situação, né? Pastora, a senhora entrou numa coisa aí e falou que o desafio... Um desafio, a senhora falou, era cuidar é um desafio cuidar desses jovens, desses adolescentes, porque elas vêm muito decepcionadas, vêm muito machucada por conta de coisas que aconteceram em casa e coisas que aconteceram na igreja também. Vêm muito machucado por causa disso. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre qual que é o maior desafio que a senhora tem. O maior desafio que a senhora tem para direcionar uma igreja e cuidar de jovens, de adolescentes, crianças e tudo mais, e também qual que é a maior alegria de todas, né? Porque quanto maior, eu creio que quanto maior o desafio, maior a alegria também, né? O maior desafio meu são os pais. Então você tem muitas dificuldades que os pais eles já têm, o pai, a mãe, eles ainda não conseguem perceber o que Deus está fazendo. E eles têm muitas dores. Então, você está falando de um pai ou uma mãe ou uma família que a mãe, por exemplo, foi abusada. E você fala de uma mãe que tem 7 filhos de cada pai. Então, a história dela é uma prisão, né? É um bloqueio. E aí ela não consegue lidar com esse novo, ela não consegue ver que Deus está fazendo algo em favor dos seus. Então, o meu maior desafio muitas vezes são os pais. É a mãe, é o pai, é a avó. É muito, podemos dizer assim, é muito difícil, né? Às vezes, por exemplo, eu chamo alguns pais para vir no culto e os pais, se a mãe me mandou um áudio muito maluco. Ela falou assim, eu tô com muito ódio hoje, né? Eu tô com ódio da igreja. Eu sei que Deus está lá e Ele é pai, mas o meu ódio está muito grande da igreja. E aí você fala, e agora, né? E eles falam, eu vou só orar por você. E aí, no mesmo instante, a criança manda o áudio. Pastora, que hora que é o culto? Né? Aí eu mando, às 19, né? Às 19 é o culto. E a mãe coloca a criança na viela e a criança vem. Entende que é muito louco isso? Você vê que é um desafio, penso eu, que é ainda maior. Como alcançar essas mães? Se percebe que elas não conseguem sair daquele lugar de prisão. É claro, é nítido, e elas não conseguem. Elas se decepcionaram com a igreja, viveram, né? A gente tem mães ali que a mãe, né, que é a avó, foi traficante, e aí ficou muito tempo presa, e aquela mãe foi cuidada por uma outra pessoa, e não que aquela pessoa maltratou, mas não foi a sua mãe, porque a sua mãe estava presa. Então,
são raízes que são muito profundas. São pessoas que já têm cicatrizes ainda, né? Sim. E não pode nem falar cicatriz, algumas, porque a cicatriz mexe e não dói mais, né? E tem pessoas que têm a ferida, né, ainda. Ferida ainda exposta com um pus, né? E talvez está virando um câncer ali, só que ela não consegue se mover. E ela não consegue ver o mover de Deus em favor da casa dela, porque a partir do momento que Deus alcança, Deus não precisa alcançar todo mundo de uma família, ele precisa alcançar um para alcançar todos. Essa é a ideia de Deus. Muitas vezes ele vai alcançar só um, vai tirar um do meio da casa, vai trazer para a igreja, e aquele ali ele vai estruturar e vai atrair, chamar os outros. E claro que tudo isso leva tempo, né? Como eu digo, né? Você traz uma criança de uma casa que ela sofreu abuso, ela tem um reflexo. Tem criança que você vai lá no culto que eu ministro, tem crianças que não param. Ela não consegue sentar, ela não consegue concentrar, ela vai no banheiro toda hora. E você só aí não dá para brigar? Claro que eu brigo, claro que eu falo, presta atenção. Eu pensava que era só eu que chamava as crianças. Claro. A água da igreja é mais gostosa. Parece que o banheiro da igreja é mais cheiroso e a água é mais gostosa, né? Não é possível. A água é maná, né? Porque meu esposo, uma vez falou para Hillary, né? Uma das meninas que estão lá se batizou e falou para ela, o bebedouro quebrou, né? E falou para ela, a gente comprou algo provisório, e falou assim, Hillary, agora pode mergulhar nessa água. E ela riu, entendeu? Porque realmente a água é doce, porque eles ficam lá o tempo todo. Mas esse é o meu maior desafio. Os pais, a família. Que você tem que imaginar, eu tenho crianças que falam para mim assim, nossa, que droga, vou voltar para casa. Pensa isso. Não, minha casa é o Teria que ser o melhor lugar do mundo, né? É o melhor lugar do mundo. Aí você tem que ouvir uma coisa de uma criança e você sai do culto chorando, porque você fica com medo, sabe? Fala, meu Deus, né? Eu não posso fazer nada. Mas eu entendo que Deus entrou e Deus vai fazer alguma coisa. Sim. Então, e a minha maior alegria é quando eles começam a entender o que Deus está fazendo. Então, ontem, por exemplo, eu me atrasei um pouco, porque eu cheguei de São Paulo, e aí eu limpei a igreja, e eu fiz almoço para o meu esposo, e eu tinha marcado às 18 horas com as crianças para ensaiar o louvor. Né? Que como a igreja é nova, então, bem-vindo ao mundo real, você faz tudo. Esse é o mundo real. Assim você que funciona. limpa, você que ministra, ensina louvor, é você que toca, você faz tudo. Bem-vindo ao mundo real. E aí, só que é uma orientação que eu dou para as meninas e para os meninos, né? Porque nós estamos aí em meio à pedofilia e ela é real, em meio ao abuso infantil, e ele é real. Então eu falo toda hora para eles, olha, não fica com o homem sozinho em nenhum lugar, né? Ai, mas ele é o pastor, não interessa, não importa quem ele seja. Ai, mas é o irmão e ele não interessa, né? Se você entrar na igreja e tiver só um homem, você não entra, espera um outro adulto chegar, espera uma outra família chegar, porque você precisa aprender a se proteger, se autocuidar. E aí, eu falo isso mil vezes, 10 mil vezes, né? Sai do banheiro, né? Presta atenção no banheiro, cuidado. Eu deixei ainda a porta fechada, um portão lá na frente, me falou, a igreja vai crescer, e as pessoas vão entrar e sair, e esse banheiro vocês têm que cuidar um do outro, porque eu não vou, às vezes meu olho vai estar em outra coisa, vou estar pregando, e minha atenção não vai estar em vocês. Esse autocuidado vocês precisam entender que vocês precisam ter, porque Satanás não precisa de muito tempo, ele precisa só de um momento para destruir ou trazer uma marca para sua vida. Satanás não precisa de uma porta aberta, Nada. Né? Não precisa de uma porta, basta estar um pouquinho entreaberta, já é o suficiente, né? É só uma legalidade. E ele entra. É só um descuido nosso. A pessoa fala, nossa, você é muito estressada, mas tem coisas que a gente precisa atentar um pouco mais, né? É uma geração difícil. E aí, ontem eu atrasei, né, e pedi pro meu esposo ir lá para a igreja, abrir a igreja. Falei, tem criança já no portão aí, vai lá abrir a igreja para mim, pede para eles esperarem um pouquinho, que eu já tô indo, eu preciso tomar um banho rapidinho. E aí, beleza, aí eu saí no portão, as crianças não estavam lá dentro da igreja, né, as crianças estavam lá fora, aguardando.
Estão entendendo. Eles estão daí... se ligando, sabe? Porque tem horas que Deus vai fazer, mas Sim. tem hora que Deus vai te ensinar a você se cuidar. Este entendimento que a senhora está passando, essa sabedoria, salva vidas. Preserva a integridade das crianças. Mas eu vejo mais que isso, porque elas crescendo, aprendendo isso, elas vão passar para os seus filhos. Talvez elas não saibam disso, porque muitas vezes são crianças que ficam em casa sozinhas, com qualquer pessoa, fica na casa do vizinho o dia inteiro, enquanto a mãe ou o pai está em qualquer lugar por aí. Né? Então elas não têm esse entendimento. Mas agora, sabendo e sendo ensinado, né, este entendimento começa a ser mudado. Elas não vão só aprender, como vai passar para a próxima geração, em nome de Jesus. Né? Pastora, tem uma dúvida, né? Claro. E a senhora é professora de história, né? História. Eu pensava que era sociologia. Também. Também? Então tá bom. Então, e a senhora tem a posição de pastora, né? 35 anos no Evangelho. Como que é esse trabalho? Como é que a senhora, como professora de história, de sociologia, e às vezes você tem que dar alguma situação entre religião, como é que se funciona isso dentro da escola? A gente sabe como funciona, né? O governo, leis. Como é que a senhora lidar com essa situação dentro da escola? Então, a escola é um lugar de respeito. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender como cristão. E eu já tive, por exemplo, alunos que são da Umbanda, do Candomblé, a gente tem muito, na verdade, Sim. né? E aí eu estava falando um pouquinho sobre Calvino, Lutero, e trazendo a reforma, e trazendo toda a mudança ali, né, no contexto. E aí o aluno levantou e falou: olha, professora, né, eu acho um absurdo, né, vocês professores, vocês só falam sobre o protestantismo, mas eu nunca vi vocês falarem sobre as religiões de matriz africana, eu nunca vi vocês se aprofundarem nesse conteúdo. Eu falei: mas então vamos lá, o que você quer de mim, né? Você quer que eu fale para você da Umbanda aqui do Brasil ou da Umbanda lá da África? Porque eu vou me preparar e aí eu te ensino, porque aqui eu sou professora. Então ele falou: não, eu não sabia que tinha duas. Eu falei: e bem diferente, inclusive. Sim, né? Há uma diferença extrema, né? E aí eu me preparei. E aí nós fomos para a aula. Então eu falei sobre tudo aquilo que minha família foi umbandista. Então eu não tenho na teoria, né? Eu tenho na prática. E os meus avós, né? Eu via o preto velho, eu via os espíritos, né? Eu via, não alguém me contou, não, eu via. Então eu sei exatamente, né? Falar, como eu disse, a terceira maior bruxa do Brasil se converteu na minha igreja. E ela demorou 10 anos para se libertar. E para a gente era o máximo. E a gente desobedecia os pastores. Porque qual que foi a orientação para nós, né, jovens, né, adolescentes? Olha, está em fase de libertação, não pode ir na casa, não pode se relacionar. Então, e a gente tinha muita amizade com essa pessoa. Até hoje eu tenho. E hoje já está liberta total, sabe? Mas eu lembro uma vez que... Só que, como eu disse, meus líderes eram homens e mulheres de Deus, não era qualquer pessoa, não. Então, a gente foi bem ensinado, né? E aí, só que a gente desobedecia também. Tem a coisa que a gente queria ver, né? O bicho pegar. Que adolescente não quer ver o que vê no filme, ver no real? Eu quero só ver. Pergunta para eles se eles não querem. Por isso que a igreja antigamente era cheia, né? Porque os demônios caíam e se manifestavam. Uau! Para adolescente era uau. Pra gente não, a gente tá ali no mundo espiritual, pro adulto, né? Estamos na guerra. Para eles não, para mim era festa, era diversão. É um espetáculo, máximo, né? É um show espetáculo. Isso. E eu lembro que uma vez nós desobedecemos e a gente, 3 meninas, decidimos ir na casa dessa ex-bruxa. E aí 2 foram na frente, eu fui atrás que eu trabalhava. E aí quando eu cheguei na porta, assim, da cozinha, a primeira se manifestou. Minha amiga. E aí ela rugiu para mim e falou: ai, vou te matar, né? E aí eu já sabia que era um demônio ali, já tinha discernimento, sabe? E eu me posicionei porque eu tinha líderes que eram de Deus, eram homens e mulheres de Deus, simples assim, né?
E aí eu não falei, né? Que ele ensinou que existe, dependendo da situação, do local, você não fala, só olha e você está repreendido em nome de Jesus. E o demônio sabe que ele está no mundo espiritual, né? E aí eu entrei ali, e claro, né? Fomos embora, aí uma das amigas ficou em depressão, e aí o nosso líder falou, mas o que aconteceu, né? O que vocês fizeram? E aí cutucou até achar a desobediência nossa aí. E aí ele achou, né? E aí nós pedimos perdão. Nós fizemos mesmo, a gente foi lá mesmo escrever, né? E aí, mas aí pedimos perdão, tudo, e ele se resolveu ali conosco, né? Então, eu aprendi, sabe? A separar, mas respeitar. Você nunca vai me ver desrespeitando uma pessoa que é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, você nunca vai me ver, né? Eu sei que existem demônios, eu sei que eles são reais. Sim. Não de ouvir falar, mas de vê-los mesmo, sabe? Dentro da igreja, fora da igreja, e nas ruas, e nas visões. E o contexto nosso aqui, né, é um pouco pior. Eu penso, sabe? Aqui você tem um castelinho ali, você tem coisas muito mais fortes, que o pessoal desce para fazer os trabalhos. Ali em Santos tem o templo de Satanás, aqui é outro nível. Eu penso, né? Para ser pastor aqui, ou Deus chamou, ou o cara vai... Sim, litoral ou o cara vai padecer no inferno. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, já aproveitando. Candomblé, Quimbanda, Umbanda, são religiões de matriz africana. Sim. Mas elas não existem na África necessariamente. Não. Elas só existem no Brasil, né? Elas só foram inventadas no Brasil por conta do secretismo religioso. A junção de muitas outras religiões com as de matriz africana se tornaram isso. Se você chegar, acho que na África, e falar bem assim, você é Umbanda, Quimbanda do Candomblé, vai falar, do que você está falando? Porque se não me falha a memória, lá, primeiro que a religião, o entendimento da religião não é igual à nossa Bíblia, que é escrito, é oral, é passado de família para família, né? Se você não faz parte da família do santo tal, se pode assim dizer, você não vai conhecer nada dele, você não vai saber de nada dele, você não vai participar de nada dele, é de família, não existe a possibilidade de você falar bem assim, ó, por exemplo, hoje eu sou do Umbanda e quero amanhã me tornar do Quimbanda e depois voltar para cá, ou sou de tal... Hoje em dia as pessoas, hoje eu sou quadrangular, amanhã eu sou assembleiano, depois viro espírita, depois eu viro... Lá esse negócio existe. Você, se eu não me engano, você é de tal família, você vai ser de tal santo e vai ser isso daí pro resto da tua vida e acabou. É assim que funciona mesmo ou eu estou enganado? É assim que funciona mesmo. Aqui no Brasil, quando você... pensa na Igreja Católica, né? E a perda dos seus fiéis. Então, o que a Igreja Católica fez estrategicamente? Quando você tem os negros vindo para o Brasil e você tem trazendo a sua religião, então nesse começo há uma perda. E a Igreja Católica percebe isso, que as pessoas estavam se voltando para o espiritismo, né? E aí eles montam uma estratégia. Então eles fazem, podemos dizer, esse sincretismo religioso. Então eu vou trazer para dentro da igreja os santos que são de lá. Então se você olhar, vai Iemanjá, né? Iemanjá é Aparecida. Sabe? Então cada santo que você tem ali na Igreja Católica, ou boa parte deles, nem todos, né? Ele tem um santo do povo africano. Sim. Claro que assim, só, né? Ressalva aí que os malés, que eles eram muçulmanos. Então, você não tem todo africano que podemos dizer assim, que é espírita. Tem africanos que são muçulmanos, então há uma diferença, né? Aí a Torá, então eles também estiveram aqui no Brasil, sabe? Então você precisa entender, mas a maior parte, boa parte deles, eles têm essa raiz, e a Igreja Católica é inteligente porque... Não estou falando que estão certos, mas eles foram inteligentes, tá? Não você está certo em fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca o mundo dentro da igreja. Então, eles queriam trazer os escravos para dentro da igreja. E aí eles fizeram essa mistura.
para que eles pudessem esquecer, podemos dizer assim, aquilo que eles tinham como raiz, a sua cultura, e aí nós temos o sincretismo religioso, e é daí que nasce. Se você for para a Bahia, você vai entender muito mais do que eu estou falando, sabe? Sim, porque inclusive tem um culto ecumênico que eles fazem, que é a lavagem das escadas de uma igreja lá, que se junta 2, 3 religiões diferentes. Acho que é o espiritismo, as de matriz africana, junto com a católica, faz a lavagem de uma igreja famosa lá, não me lembro o nome. Mas o sincretismo religioso e ecumenismo, biblicamente, nunca agradou a Deus, na verdade, né? Sempre foi problemas para o povo de Deus. Inclusive, foi uma das grandes instruções que foi passada para Josué, né? Não se mistura, não faça isso, não faça aquilo. Para Moisés também, olha, vai atravessar. Quer dizer, esse povo aí não pode viver junto, não pode adorar os mesmos deuses, não pode ter as mesmas atitudes. E à medida que o povo foi fazendo o que ia ao contrário da vontade de Deus, foi colhendo aí os maus frutos, se pode dizer, né? A correção de Deus. O correto, né? Você é espírita, né? Você é no candomblé, case com alguém do candomblé. Uhum. Você é cristão, case com um cristão. Você é católico, case com um católico. Você é Allan Kardec, case com alguém do Allan Kardec. Não tem como, não dá certo. Não dá certo. Porque haverá um choque. E aí, quando a pessoa realmente se converte, então ela faz a renúncia. Por isso que eu falo, estar na igreja, ser cristão, quando a pessoa volta, ela não fez a renúncia, ela não mudou. A mudança tem que vir de dentro para fora. Essa renúncia, essa decisão, mas fala assim, eu sou cristã, eu deixei, né? Eu conheço pessoas que falam assim, eu vou ali, sou espírita, mas eu vou ali na igreja cristã e já volto. Isso não cola. Você tem que renunciar, né? O espiritismo, como essa bruxa, por exemplo, ela teve que fazer as renúncias da entrega dela, dos feitos dela, para que ela realmente se convertesse. Né? Porque você conhece só Cristo através de uma conversão real, né? Não é virtual. Não tem como, esse aproximar. Não só falar eu aceito Jesus, descer as águas do batismo, mas por dentro tá igual, não vai, né? E esse tipo de renúncia, a gente está falando sobre jovens, né? E esse tipo de renúncia parece que se cria uma barreira, né? Por quê? Se você vai em outras religiões, candomblé, umbanda... Não precisa. E aí parece que fica até mais fácil para um jovem ir para esse tipo de religião, porque lá eu posso fazer tudo, né? Aí chega na igreja, começa a pregação, começa a ouvir, começa a ler a palavra, e, nossa, eu vou ter que renúncia. E aí se cria essa barreira. Eu acho que a ala jovem da igreja é a mais difícil de se lidar por causa disso. Porque se você pegar um jovem de entre 15 até 25 anos, aí, vamos dizer que é jovem, é difícil lidar. Porque quando uma pessoa se converte depois dos 45 anos, a pessoa lá, aí vai lá, prega lá em cima e fala, não, o jovem tem que ir, e começa a criticar o jovem, mas peraí. Já viu tudo aquilo, né? Você já viu tudo isso aí, foi muito fácil se converter com 45 anos, mas se coloca na posição dele com 18, 19 anos, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje. Né? E aí vem aquela coisa de relacionamento, aí entram várias outras coisas, tem umas coisas que eu fico até meio com o pé atrás, eu já vi, vamos, hoje os pastores, né, têm essa mania, não estou falando nem do Daniel, nem da senhora, mas a senhora já sabe, e o Daniel também sabe, tem pastores que começam um jovem de 18, 19 anos, começam a se conhecer, aí os pastores querem empurrar a goela abaixo um casamento, né, não, vamos, peraí, gente, quem tem que resolver isso é os dois, orar, ok, ver se é a direção de Deus. Mas alguns pastores forçam isso, depois 3 anos se separam e vira aquela, a senhora sabe o que eu estou falando, e aí fala, peraí, será que foi Deus ou foi o pastor que empurrou a goela abaixo para manter ali dentro da igreja? O casal dentro da igreja. Porque essa parte, esse jovem entre 15, 18, 19, 20 anos, é a parte mais complicada que se vive hoje. E aí, se falando nessas outras religiões, parece que é uma libertinagem, né? Não, aqui eu posso fazer o que eu quero e ainda tem um Deus ali que, né? O que a senhora tem, né? Então, a força motora da igreja são os jovens. A Bíblia já fala, né? Que, gente, quem tem jovem na igreja
ter uma igreja viva mesmo, porque eles não têm medo, eles não têm horário, né? O que eles puderem fazer para fazer e acontecer, eles vão fazer. Então, eles têm um vigor, né? Eu posso dizer que hoje, com quase 45 anos, eu não tenho a mesma vigor. Eu conseguia ficar 3 noites acordada. O meu líder chamava a gente de madrugada para limpar a igreja, e para mim estava ótimo. Limpava, voltava para casa, dormia um pouquinho, ia trabalhar. Mas a força motora da igreja são jovens. E aí, Satanás tem roubado isso. Sim. Tem roubado os jovens, porque ele sabe que se o jovem estiver na igreja, a igreja vai avançar. Ele sabe se o jovem estiver lá dentro, se ele for alicerçado, se ele tiver uma postura. Não estou falando que ele vai ser perfeito, né? Nós estamos confundindo muitas coisas, sabe? É que ele não vai pecar. Ele vai pecar. Ele não vai ser perfeito. Mas se ele tiver braços acolhedores, se tiver pessoas que amam, né? Que não, claro, não vão ser aqueles que vão encobrir, nós não estamos aqui para isso. Tem coisa que tem que ser resolvida, sabe? Uma coisa que tem que ser muito bem exposto para ele ali, para ele tomar a decisão. Né? E o namorar, gente, eles estão nessa fase, estão hormonal, tem toda uma coisa física que Deus deixou que é muito bom e que eles precisam viver, mas eles também precisam fazer a escolha. E como eu digo, nem você, nem o pastor pode induzir, porque a igreja vai ficar fria, peraí, né? Quem é o pastor? Quem são as autoridades? Eu aprendi com os meus líderes que a unção vem de cima para baixo. Então, pode ser que muitos estejam em pecados e a unção continua, queridos. Então, olha bem Moisés, olha bem, aquele povo rebelde no deserto e a presença de Deus continuou porque Moisés continuou ali na visão. Então, a gente precisa mudar a nossa cabeça, sabe? Que a gente quer obrigar, não, a igreja vai esfriar, o demônio vai, não. Que demônio não tem poder quando o líder se posiciona. Quando a liderança entende que a unção vem de cima para baixo, vai descendo e descendo e descendo. E o adolescente, o jovem, ele vai namorar sim, ele vai pecar sim, ele vai tomar decisões erradas sim. Infelizmente, hoje nós temos uma dificuldade, porque a sociedade está difícil em relação aos recursos. Então, não dá para casar cedo, né? Ou até dá, mas o casamento não é tão simples assim, gente. Não é. Né? Você vai pagar aluguel, água e luz, e colocar comida, e pode ser que venha uma gravidez, e aí... Então, a Bíblia fala, Provérbios fala que para o homem casar ele tem que estar pronto. O que é esse pronto? Já estudou, já tem recurso, aí você vai procurar um casamento. Por enquanto, a Bíblia fala que os jovens é para servir na igreja. Sim. Não é? A Bíblia não mudou, a minha é para falar isso. Sim. Que os jovens, as mulheres solteiras servem na igreja e as casadas servem seu marido. A minha obrigação não é servir a igreja, a minha obrigação é servir meu marido. Eu tenho que fazer bem para ele, estar bem, agradá-lo. Essa é a minha posição. Mas as jovens não. As jovens têm que estar lá, na igreja. Aquilo que eu faço hoje deveria ser função dos jovens. Mas claro que a gente está ensinando, trazendo essa ideia para eles. Porque eles precisam entender que nesse momento são eles. Até nós estamos ali, não sei se vocês já ouviram falar sobre o fazendeiro, né? O que o fazendeiro faz normalmente? Ele pega o boi velho e o boi novo. Vocês sabem disso? Mas por que ele faz isso? Porque o boi novo tem a força, o boi velho tem a experiência, o boi velho só direciona. O boi novo, faz tudo. Sim. Essa é a ideia, e está aqui na Bíblia. Continua sendo a mesma, sabe? Então, a gente precisa entender que, como podemos dizer assim, já avançados, né? Não tantos, mas já avançados, você vai direcionar esse jovem, vai fazer com que ele trabalhe ali. E a igreja, mas tem só 5 jovens aí. É o que Deus colocou na sua mão, querido. São esses 5 que vão revolucionar, né? Eles deixam o cansaço de lado, eles deixam e vêm e fazem acontecer. Então, eu penso, né? Eu tenho vários problemas, né? De meninas que estão aí em volta de um rapaz que já estão na casa morando, e aí eu vou não permitir que a menina venha para a igreja porque eu sei que ela está tendo uma relação sexual. Vocês me desculpam, mas ela estará lá dentro. Talvez não numa posição ali de que traga uma seta para a vida dela, mas ela estará ali dentro, talvez limpando a igreja comigo, talvez me ajudando ali
a montar uma aula da escola bíblica, porque na hora da montagem ali, o Espírito Santo pode começar a mudar, ela precisa gerar uma raiz de uma mudança, e eu preciso ser só esse agente, sabe? Sabendo de tudo que está errado, mas ser um agente, porque a palavra fala que a fé vem por ouvir a palavra. E não tem como transformar se não conhecer. O pastor Daniel começou e nós sabemos que a igreja está fria, né? As pessoas não estão vindo porque tem pouca raiz, pouca profundidade. Os que estão aqui muitas vezes, né? Conhece de ouvir falar. Quantas vezes você lê a Bíblia toda? Quantas vezes você, sabe, parou ali e falou, meu Deus, eu quero profundo, eu quero mergulhar, eu quero, sabe, mais. Porque não adianta eu conhecer a história, né? As outras religiões, se eu não tenho domínio dessa. Aqui eu tenho que ter domínio. Não sei se você sabe, com 7 anos de idade, a criança, ela muçulmana, ela decora a Torá. Você já viu a Torá? 5 primeiros da Bíblia? Sim. Sangue de Jesus tem poder. É lei pura, né? Tanto que saiu as leis para advocacia daqui. Então, aí uma criança, 7 anos já sabe. E aí a gente pega um adulto que você perguntar para ele quais são os 5 livros da Bíblia, primeiro, o adulto não sabe. Então, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, sabe? E o que é? É a palavra, é a oração, né? Essa comunhão, estar na igreja, sabe? Fazer parte, ser igreja, né? Ser igreja. Aí, pastora, você está falando que a senhora é perfeita. Não, pelo contrário, minhas falhas estão aí abertas e Deus está resolvendo. Aí eu peco em palavras, muitas vezes em atitude, ou na omissão da atitude. A gente não sabe como decidir alguma coisa, mas eu aprendi na vida que você tem que caminhar, entendeu? Deus só pode, os leprosos foram curados no caminho. Bom, vamos lá, continuando. Eu queria que a senhora falasse um pouco para mim, porque falando sobre jovens, adolescentes e crianças, eu acho que nessa conversa aqui a senhora já falou que a senhora espera para eles de um futuro, né? Do que essa experiência agora, né? Do que essa experiência agora vai trazer para o futuro delas, o que a senhora gostaria que ela guardasse, lembrasse e tudo mais. E como a gente já conversou meio por cima sobre isso, eu queria que a senhora contasse aquele testemunho lá, que a senhora mandou para mim pelo WhatsApp, do jovem que a senhora evangelizou, que a senhora insistiu no evangelho com ele, e ele era perdido, e agora... Bom, conta aí. Maravilha. Bom, eu cresci num lugar chamado tipo Caveira, né? Então ali os meninos morriam muito. E essa era a realidade, sabe? Ainda tem hoje em dia, esses dias eu fui lá e eu vi um drone, sabe? E eu falei, meu Deus, o nível que aumentou. E o drone vinha e voltava. Então, você vê que o mal, né, podemos dizer assim, ele está avançando. E era a realidade da minha época. E eu lembro que um dia eu encontrei esse rapaz na rua, estava descendo, eu acredito que está aí para a igreja, não lembro exatamente. E Deus colocou um amor que eu não sei explicar. Uma coisa assim que era muito maior do que eu, muito maior que a minha vida. E aí eu parei aquele rapaz, conversei com ele uns minutos, e aí perguntei onde era o endereço dele, a casa dele, e eu falei que ia buscá-lo, né? E aí ele nem me levou muito a sério tudo, né? Só que eu aprendi que quando Deus movia o seu coração para algo, você tinha que fazer aquilo. E aí eu subi, eu morava nos predinhos, né? E eu subi, fui atrás dele, e ele começou a ir para a igreja, né, comigo. Ia um dia, ia 2, ia 3, continuava usando as drogas dele, né, na vida dele e tudo. E eu lembro que uma vez também nós saímos da igreja, subimos os predinhos e minha mãe pediu para comprar açúcar. E o senhor falou assim, né, ora pelo Moisés hoje. Eu falei, uai, o que aconteceu? Aí eu estava com uns meninos no meio da rua, falei, dá a mão aí, meu.
Dá a mão aí, vamos orar. Eu falei, sua doida, vai orar aqui no meio da rua, né? O que vão pensar da gente? Eu falei, não, o Senhor está mandando, vamos obedecer. E aí nós oramos ali, né? E aí ele falou que naquele momento estava subindo para o beco para usar droga. E aí ele decidiu não fumar e voltou para casa, deitou. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu falei, eu preciso tirar esse menino daqui. Porque muitas vezes você precisa tirar a pessoa do ambiente para que Deus transforme a vida dela. Né? E aí eu falei, Misés, tenho o centro de recuperação do pastor Betinho, lá é tudo de bom, lá é isso, lá é aquilo, lá, é um espetáculo, né? Ele fala que a senhora mentiu para mim. A senhora me enganou. Mas funcionou, né? Eu falei, não, mas vai lá, que não sei o que lá. Aí eu conversei com o pastor Betinho, e aí ele arrumou as malas, eu falei com a mãe, e a mãe falou assim, não, vamos lá, vamos levar. Leva assim. Acho que ele tinha 17 anos, alguma coisa assim. E ele foi, né? E o centro de recuperação, né, bem da verdade, não é bom, né, gente? Vamos falar a verdade? Sim. É comida escassa, é um lugar, né? Hoje não sei, mas antigamente existiam muitas dificuldades financeiras, né, para os cristãos. Então, quando a pessoa tinha um projeto, ela padecia naquele projeto. E o pastor Betinho tinha e padecia, sabe? Para cuidar daqueles meninos. Porque muitos meninos morriam. Mas o Moisés foi tudo. E aí saiu. E aí, quando ele saiu, na mesma semana, o meu irmão foi alvejado com 18 tiros. O Senhor tirou a gente do momento ali, né? E a gente não entendi porque toda a família saiu, mas o Senhor tirou a gente do momento ali. E aí me entraram em contato comigo, falaram, a senhora ora aqui pelas meninas, que não sei o quê. A senhora não, né? Eu era uma menina. A senhora era aqui, sobe aqui, ora. Mas seu irmão foi alvejado de tiro, então a senhora sabe, né? Que a gente não pode aparecer. Então nós jogamos ele lá no Hospital Cachoeirinha, vai lá, né? E aí fui lá, tudo, né? E nós oramos. Meu irmão estava paralítico, tudo, por conta de tanto tiro que ele tomou, né? E o Senhor falou, espera 3 dias que eu vou fazer um milagre, sou eu. Só fica aqui. E eu fiquei na parte de baixo ali do Hospital Cachoeirinha. Eu já conhecia bem o Hospital Cachoeirinha, porque o cirurgião, o Dr. Paulo, que até hoje que manda, né, que comanda ali o Cachoeirinha, a gente ia muito ali, por causa que os meninos eram muito baleados. Então a gente ia muito, 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 muito. As madrugadas inteiras a gente passava ali, enfim. E aí, o meu irmão, nós oramos, né, passou 3 dias, nós oramos, e meu irmão voltou a andar. Tá vivo até hoje, não se converteu, mas está vivo até hoje, está aí. E aí aquela questão de sair do lugar, né? Como eu digo, tem situações que Deus tem que te tirar daquela região, daquele local. Então Deus tirou Moisés e levou ele para o interior. E ele foi embora. Só que, como eu digo, a raiz foi plantada. Tá? Então ele conviveu ali com gente de Deus. Nós éramos de Deus, nós tínhamos defeitos, mas éramos de Deus, homens e mulheres de Deus. Então ele conviveu comigo, conviveu com o Ronaldo, conviveu com a Rosana, que hoje são pastores, né? Então, e foi alicerçado em Cristo. E eu tenho também uma ideia que às vezes as pessoas estão alicerçadas na pastora Daniela, no pastor Daniel, no Irã, e essa ideia não cola. Porque a hora que eu caí, todo mundo cai junto. Entendeu? Verdade. A raiz, o alicerce tem que ser em Cristo. Porque eu posso decepcionar. Não quero, não vou, mas eu posso. E aí? Então ele já tinha raiz. Foi para o interior e falou, eu vou mudar minha vida. E aí saiu das drogas, tudo, começou a estudar, prestou concurso e me ligou, falou, Dani, ora por mim, vou prestar concurso, né? E vou fazer exame de sangue, você sabe quanto tempo que eu usei droga e pode aparecer no exame, aí eu vou perder, que não sei o que lá. Falei, beleza, vamos orar. Né? Aquele que começou a boa obra foi para completar. Ponto. Glória a Deus. Ele vai até o fim. Então, esquenta a cabeça. Aí nós oramos, tudo, aí ele manda mensagem, olha, passei no concurso, entrei, né, fiz os exames, não deu nada, não apareceu nada das drogas. Né? E aí ele entrou,
começou como agente penitenciário, né? Não é agente penitenciário que fala, tem outro nome, eu não sei exatamente o nome, porque ele lidar com menor, né? Antigamente era FEBEM. Agora mudou o nome. Agora mudou o Fundação nome. Casa. Fundação Casa, né? Então, ele lidava com a FEBEM e aí ele, como que eu posso dizer? Ele aprendeu certo, sabe? E aí, lá na FEBEM, trabalhando primeiro ele. Porque é uma coisa que nós aprendemos também. Você não pode ajudar ninguém, a não ser que Deus envie. Então, se prepara. Né? Porque a hora que você estiver pronto, Deus envia. Eu sempre aprendi. Se Deus está mandando pessoas para o seu lado, pessoas que estão te olhando, é porque você está pronto. Né? O local está pronto. Minha igreja não está crescendo. Não está acontecendo. Calma, né? Deus está preparando, te preparando. Porque as demandas de hoje são desafiadoras. Sim. Então, não esquenta a cabeça, né? Vai com calma. E aí ele estudou, estuda até hoje, e está lá, e hoje ele é uma referência. Então, esses dias o PCC foi lá, né? E com um avião e tirou o menino lá, e o menino foi tirado, né? A polícia foi chamada, saiu até no jornal, tudo. E a realidade não é uma realidade tão simples, mas ele tem vários projetos, e um dos projetos é tratar os meninos lá dentro, mas não só tratar, sabe? Mas porque aí depois que eles saem, como que fica? Porque é muito difícil. Sim. Né? Eu tenho meninos que eu conheço, né? Que eles falam, eu tenho uma marca. Eu tenho uma marca. Então, esses dias lá na Zona Norte, não sei se vocês viram aí, 2 policiais novos, né? Eles veio 5 motos e eles pediram para parar, né? E os meninos aceleraram, né? E aí o policial enroscou o pé, caiu e a moto passou por cima. Não sei se vocês viram. O policial faleceu. E o policial faleceu. E aí, assim, ali tem uma marca. Sabe? Foi sem querer, porque você sabe que, por isso que eu falo, o jovem, ele vai. Sim. Né? Por isso que a força da igreja no jovem, porque ele não pensa. Ele não mede a consequência, né? Ele não mede. Quem segura é o líder. Quem fala, vem aqui. Por isso que a gente tem que entender isso. Você segura. E se, dependendo de quem você for, ele te escuta e te obedece. Sim. Mas ele vai. Então, esses meninos que eu conheço têm marcas. E às vezes eles falam, eu quero trabalhar, eu quero fazer. Né? Sábado um menino foi me levar para pregar. E ele fala, às vezes eu tento, né? Às vezes eu vou para a rua e eu tenho uma marca, né? Eu já fui preso. E às vezes a chuva vem, o iFood não dá certo, eu começo a me travar, sabe? E a polícia vem, eu tenho medo, e eu falo, já falei para você, né? A única coisa que você pode fazer é falar com quem pode. Com quem pode resolver. Então, vai diante de Deus, vai diante de Cristo, sabe? Eu não estou pedindo para você ser cristão. Né? Porque aí é um processo, é uma coisa, é você e Deus. Né? Eu estou pedindo você ir numa igreja, sentar lá e falar, Deus, eu preciso de ajuda. Porque eu tenho uma marca. Então, ele tem pego esses meninos, colocado depois da FEBEM, depois de estar lá, depois de pagar a sua dívida, né? Porque tem uma dívida que tem que ser paga. Eu fui muito entregar jumbo nas penitenciárias, e só quem vai sabe. E a Bíblia fala, né, para nós não esquecermos dele, para nós orarmos pelos presos. Sim. Porque eu que fui, é muito difícil. Sim. É muito difícil. E aí ele traz esses meninos e emprega eles. Não são todos, claro, você não consegue alcançar todos. Podemos dizer assim, de 10 meninos, a maioria morreu e foi preso, e 1 ou 2 da minha realidade estão vivos para contar essa história. Mas eu posso dizer até o nome dele, porque a diretora lá da onde ele está agora sabe da história. Uhum. Então a gente também trabalha essa ideia do aberto, sabe? Eu sempre falo, não deixa Satanás usar aquela brecha para te impedir de chegar onde Deus quer que você chegue, porque independente da marca que você tenha, se Deus quiser, você vai chegar, vai ser governador, vai ser o que Deus quiser. Ele passou no concurso do quê? Ele era para agente penitenciário.
Esse foi o primeiro. É que não é esse nome, né? E agora ele faz o que lá exatamente? Hoje ele é líder, ele é líder da FEBEM, que fala que ele não é FEBEM mais, né? Sim. Então ele que lidera, ele, podemos dizer assim, não sei que não é diretor. Ele é diretor. É o diretor? Ele é diretor. Olha que bênção. Diretor da Fundação Casa. Olha, da onde Deus tirou, né? E onde Deus colocou. Deus é fiel. Isso são histórias, são testemunhos, né, que testificam a nossa fé. Porque você vê que Deus move coisas, move montanhas, move por quê? Porque tirar uma pessoa de onde ele veio e chegar a diretor de... São poucas histórias que a gente vê por aí, né? Não é qualquer testemunho. E tem gente ainda que não acredita, né? Além de ver a história, contar... Falando, não é possível. É possível. Para Deus tudo é possível, né? Então, e continua o mesmo pensamento, sabe, Irã? Não desistir deles. Né? Não desistir dos jovens por conta das quedas. O maior problema nosso como os líderes, sabe, santarrães, muitas vezes que nós somos, né? É que a gente desiste. Né? Ai, caiu. Né? Quantas quedas o Moisés teve? Muitas. Né, com meninas da igreja, com muitas quedas. E às vezes era muito louco, né? Porque Deus vem e fala, e você vai lá sutilmente, eu tive relação sexual com uma menina da igreja, e agora? Eu falei, agora nós vamos orar. Você vai pedir perdão. Nós vamos começar. Tudo de novo. Entendeu? Zero game, né? Talvez a frase da noite, talvez a frase do podcast seja justamente essa, né? Não desistir. Não desistir. Como agentes transformadores de Deus, como agentes transformadores usados por Jesus, não desistir. Preguei sobre isso ontem, inclusive, de não desistir. Não desistir, porque no final das contas as pessoas desistem da gente. Na verdade, às vezes até a gente mesmo desiste da gente. E Deus continua insistindo, Jesus continua insistindo, né? Insistiu com Pedro, insistiu com tanta gente, insistiu com Moisés, insistiu com Davi, foi insistindo e se transformaram em grandes homens de Deus. A gente está chegando ao fim já, né? Já estamos chegando ao fim, mas é interessante, a gente estava conversando agora nesse ponto, porque o que acontece, né, muito hoje em dia, né, pastora? Que nem um jovem, ele peca ali, que ele vai pecar, porque, né, ele pecou ali, e, como a senhora falou, os santarrões, né, que fala, né, que, né, nós falamos, os santarrões chegam lá, e, não vigiou, tá vendo aí? Eu falei para você. E às vezes ele chega quebrado na igreja, e se a gente mudasse a atitude, abraçasse, o que aconteceu? Muda, né? Muda a chave. Porque às vezes ele está precisando disso, de um abraço. Não, pastor, eu caí. Não, tudo bem, você caiu. Vou morar agora. Já muda a realidade. Mas aí vem a cobrança. Aí às vezes os santarrões querem cobrar. Fala assim, mas espera aí, ele é um homem, um ser humano, igual a mim, igual a qualquer um. A senhora falou em um ponto alguns minutos atrás, falou assim, não olhe para mim, que se olhar para mim você vai cair. Porque a posição do pastor e a posição de um membro que está sendo na igreja é a mesma. O que diferencia é o quê? A liderança que ele tem, responsabilidade, né? Mas o pecado está igual. Mas o abraçar não significa consentir com o pecado. O fato de você abraçar não significa que você não deve falar, tá errado. Isso. Porque muitos abraçam e eu conheço líderes que a pessoa erra, a pessoa peca, a pessoa vacila e ele só abraça, mas não corrige o pecado. Então a pessoa pensa que é assim mesmo. É assim mesmo que agora. E continua na igreja, continua fazendo a mesma coisa. Porque não que não deva ser. Nós não temos o direito de julgar ninguém no sentido de vai para o céu, vai para o inferno. Essa é a verdade. Mas nós temos o dever de orientar. E não é o direito, é o dever. É o dever de orientar. Olha, isso daqui está errado, não pode fazer assim, não deve fazer assim. Isso não faz mal só para o seu relacionamento com Deus. Existem situações que fazem mal para a pessoa no relacionamento dela com ela mesma.
com a saúde dela, com a família dela. Um marido que trai uma esposa, por exemplo, ele está pecando contra Deus, é bem verdade, mas ele está pecando contra a família. Ele está pecando contra a esposa, ele está pecando contra os filhos. Aí de repente alguém fala assim, mas se eu falar a pessoa vai sair da igreja, mas se você não falar a pessoa não corrige. Né? Entendi isso, né? Então essa linha, né? Essa linha que até onde a gente pode ir, que é muito complicado, até onde a gente pode falar, que é muito complicado. Algumas pessoas ficam com medo, alguns líderes ficam com medo de ultrapassar essa linha, ficam longe demais dessa linha, né? Fica longe demais e o pecado ele nunca é corrigido, né? Mas o jovem gosta, viu? Pensa que não, o jovem quando você fala e você corrige, se sente cuidado? E você se sente amado. Fala assim, eu tenho limite. Uhum. Entendeu? Os jovens gostam de limite. Uhum. Como hoje está muito permissivo, estão muito soltos, então eles precisam entender os limites. E ainda falo mais, sabe? Quando você olha as tribos, né? Quando a formação ali das 12, né? Uhum. E quando você vê, antes de Jacó morrer, ele declara as bênçãos, né? Sim. E aí quando você pega o primeiro filho, porque a consequência do pecado é muito, muito grave, é muito séria. Ela se dá, eu vou orar por você. Há uma consequência. Nada fica, né? Há uma consequência. Né? Então a gente precisa, eu falo sempre para as crianças lá, decisão. O plantar é uma escolha. Você que decide que você vai plantar. Mas o que você plantar, a consequência é sua. Sim. Então, a gente pega ali Rubem, na hora que o pai derrama a bênção, o que ele faz? Você era a excelência, pois agora você perdeu. Porque você subiu na minha cama. Acabou. O que ele perdeu ali? Ele perdeu a primogenitura primeiro. Então, não pensa que dependendo do pecado, você tem uma consequência muito séria. Muito séria. Vamos lá para Moisés, gente. O cara, meu Deus, a pessoa mais passiva do mundo. Né? O cara, bateu ali, meu filho, na rocha, não vai ver a terra prometida. Davi. Vamos lá para Davi. Davi destruiu a família dele. É o português, claro. É simples assim, o seu pecado, entendeu? Vai perpetuar para os seus filhos. Entendeu? Você fez escondido, só que o castigo, a consequência sua, vai ser para todo mundo ver. Então, não pensa, né? Só que o jovem, eu falo por conviver com eles. Eles gostam de ouvir isso. E eles pensam. Então, você pensa, se você orientar de maneira certeira um jovem, ele pode até pecar. Nenhuma atitude, mas não vai pecar mais. Sim. Porque, entendeu? Eu digo para você, ele vai começar a se posicionar. E eu continuo com a mesma fala. Tem que ser ele. Eu falo para as crianças, para adolescentes jovens. Hoje eu estou, mas eu não estou com você todo dia. A decisão e a escolha será sua. Será sua. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Você decidiu. E aí é sua decisão que vai fazer com que o seu mundo mude ou não. Sim. A sua realidade mude ou não. As cadeias, que falam, vamos expulsar os demônios aí. Beleza, maravilha. E depois, né? Não, mas vamos expulsar sim. Uhum. Mas só que muitas cadeias, elas se quebrem, elas amarrassem através da minha atitude. Sim. Muitas cadeias. Sem precisar expulsar demônio nenhum. Eu sou desse pensamento também. Não que a gente não vai fazer isso. Sim. Eu não estou dizendo isso. Mas muita coisa é a minha decisão. Satanás me amarra por conta da minha escolha. E ele tem a legalidade, as cartas de dívidas, que ele fala assim, não, é como lá Jó, né? Uhum. Mas também, né? Você dá tudo para ele. Uhum. Então tira tudo dele, que vai continuar o mesmo. É isso que Deus quer de mim. Tendo ou não tendo, ele quer a minha essência. Verdade. Amém. Para Deus. O quê? Tem mais uma pergunta aí? Não. Finalizamos. Não sei se você tem. Mas bom, galera, estamos aqui no Porta Estreita. Hoje, nossa convidada, a pastora Daniela. Muito show de bola. Muito bom. Agradecer desde já a participação aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Pastora, quer deixar
algumas coisas finais aqui sobre o tema? Tranquila? Olha, porta estreita, né? É o melhor, podemos dizer assim, Jesus é o melhor caminho. A porta estreita é a melhor porta para você entrar, né? Você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, homem, mulher, não importa quem você seja, mas o Senhor Jesus, Ele te espera na casa dEle, na presença dEle, para que você viva o favor dEle. Então, só quem experimenta Cristo há 35 anos pode dizer para você que Jesus é o melhor. Ele ama, Ele cuida, Ele protege. Vai ser fácil? Não. Mas eu digo que vale a pena. Não é riquezas, não é... Ele pode te dar. O dom de riqueza está na mão dele, dá para quem ele quer. Mas não estou falando disso, que a decisão é de Deus, né? Ele enriquece quem ele quer, empobrece quem ele quer. E a Bíblia fala que ele fez o rico e o pobre com uma visão, com um propósito. Então, se você quiser, né, vem participar da igreja aqui do pastor Daniel, quiser participar da minha. Amém. Seja bem-vindo, porque o Senhor Jesus é aquele que pode mudar a sua vida. Amém. Obrigado, pastor Daniel. Pastor, obrigado. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, a tua casa, o teu ministério. Gostei demais da vinda da senhora aqui. Foi uma conversa muito construtiva, foi um bate-papo muito construtivo, no sentido de sabedoria intelectual humana, intelectual espiritual também. Obrigado mesmo, Deus abençoe. Espero poder contar com a senhora numa próxima oportunidade, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Bom, desde já curta, compartilha aí o nosso vídeo, né? Teremos aí semana outro convidado aí, né? Não tem Porta Estreita Podcast encerrando aqui. Obrigado e até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.